Olá, muito boa noite. É um prazer estarmos novamente juntos, agora no Spirited. Uma vez por mês, nós temos o Por Dentro da Obra, que fala sobre o Clube do Livro. E este mês, nós temos o livro Seara de Esperança. Alguns receberam o livro Jornada de Amor, ambos do nosso querido e contemporâneo Júlio César Grande Ribeiro e também da tia Lulu, Maria de Lourdes Cordeiro da Silva. E para nos falar sobre essas obras e sobre esses autores maravilhosos, nós convidamos então Lúcia Moisés. Por favor, Lúcia, seja muito bem-vinda. Como vai? Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu que sou capixaba, então, para mim é um presente estar junto. Muito bom, muito bom. É isso mesmo. A Lúcia Moisés, que é capixaba de Cachoeiro, mas residente há muitos anos em Niterói, é de família espírita pelo lado materno. É isso mesmo, Lúcia? É educadora, Mater, a Mater. educadora, isso. É educadora, escritora espírita e profissionalmente ela foi docente na Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. E nós vamos ver que nesses laços profissionais ela tem também ligações com o Julinho. Atualmente ela faz parte da Comissão de Inclusão da área da Infância, Juventude e Família da FEB. Lúcia, nós agradecemos, seja muito bem-vinda. E nós agora entregamos o microfone para você, para nos contar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa e sobre o nosso querido Julinho. Fique à vontade, Lúcia. Então, é uma alegria muito grande falar desse livro que eu tive o privilégio de conhecer quando foi lançado. Na verdade, as minhas relações, tanto com o Julinho quanto com a Lulu, vêm do meu tempo de criança. Eu sou de Cachoeiro e conheci tanto a Lulu quanto o Julinho quando eles começaram. O livro comemora 30 anos do trabalho mediúnico deles. E realmente, nessa época, eu os conhecia. A Lulu vem a ser irmã de um tio meu, casado com a tia, né? Um tio emprestado com o Nilo, casado com a tia Hilda, então conheci Lulu desde sempre. E o Julinho é ligado à minha mãe, ligado à minha avó, que eram vizinhos de parede meia quando ele nasceu. Então, toda a vida nós nos conhecemos, estudamos no mesmo colégio, eu já numa época um pouquinho diferente da dele, mas me lembro muito dele com uniforme já, e sobretudo no conservatório de música, tocávamos no mesmo conservatório, que por sinal eu vim a descobrir depois que era onde funcionava a Associação Cristã Beneficente Instrutiva Jerônimo Ribeiro, na Rua 25 de Março, em Cachoeiro. Era onde era o conservatório, e do lado a casa do Julinho. Então era assim, tudo muito próximo. E quis a vida que, anos depois, essa amizade que nunca se afastou com a minha família, sobretudo, através da minha tia Hilda e do Nilo, que o Julinho viesse estudar, fazer o mestrado na Faculdade de Educação da UF, e eu era professora. Então, o Julinho fez comigo o curso dele de mestrado, alguns créditos, e no final, para minha alegria e para o meu privilégio, ele me escolheu como orientadora de tese. Então, durante muito tempo, nós tivemos esse contato muito próximo e oportunidade de ouvir muitas histórias, embora eu fosse um pouco dura com ele. Eu dizia que você é estudante, então você tem que dar conta dessa tese, você tem que fazer esse trabalho. Então, eu não usava o Julinho como médium e as pessoas às vezes me recriminavam. Mas nem uma psicografiazinha, eu digo, não, no Evangelho do Lar, não tem lápis, não tem papel, não tem nada, nós fazemos juntos, porque ele está em casa, mas não existe isso. Então, foi assim, de muito proveito a convivência com essa figura tão doce e tão séria, tão espírita em todos os sentidos, como o amor que o Julinho tinha por Kardec, por Jesus. Eu era evangelizadora e ele me vendo preparar aulas, ele disse: Lucinha,
tem que falar de Jesus. Pega filmes, mostra para as crianças o Jesus. E assim eu comecei, e até hoje, como eu trabalho com evangelizadores, eu digo isso: tragam Jesus, levem Jesus para as crianças, passem os vídeos, enfim. Eu quero mostrar para vocês que foi um privilégio, realmente foi um privilégio ter contato com essa pessoa que conseguiu psicografar esses livros. Existem outros, existe um outro livro dele que foi organizado pela Lene Marilda, que nos deixou há poucos dias, pouco tempo atrás, que foi editado com mensagens mediúnicas do Julinho. Então, isso é muito interessante. Mas falando do livro, que nós estamos aqui exatamente para falar do livro, Seara de Esperança, o meu ainda é o antigo, né? Eu tenho o original, lançado em 1985, e esse livro está comemorando, na época, estava comemorando os 30 anos de mediunidade da Maria de Lourdes Cordeiro Silva, que é a Lulu, e do nosso Júlio César Grande Ribeiro, que é o nosso Julinho. O Julinho me contava isso, que ele tinha uma quantidade imensa, imensa, imensa de mensagens, e que ele gostaria muito que as mensagens fossem editadas, mas sempre com a preocupação com a obra, com a escola que ele fundou. O Instituto Allan Kardec foi a alma do Julinho nos últimos anos. Eu tive a oportunidade de conversar com os professores logo no primeiro ano e vi o empenho, a dedicação dele para fazer com que aquela obra frutificasse, que levasse realmente o Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, essa produção dele, essa quantidade tão grande de material, ainda, eu acredito que ainda tem a possibilidade de sair mais algum livro, se alguém tiver a possibilidade de trabalhar nesse material, mas felizmente eles garimparam uma quantidade boa de mensagens quando fizeram, então, o Seara da Esperança. Então, são capítulos intercalados em que tanto ele quanto a Lulu, eles são 57 capítulos, eles vão sendo intercalados. E o que chama muita atenção, mas muita atenção, é o capricho, o cuidado com que o livro é feito. Por quê? Primeiro que as mensagens, elas vão num encadeamento lógico interessantíssimo. E quando nós sabemos que a mensagem de número, os capítulos de número ímpar são assinalados pelo Julinho e as de número par são assinalados pelo Lulu, quem já conhece, como nós conhecemos, a afinidade espiritual dele, por exemplo, com Estevão, com o Dr. Bezerra, a afinidade de Lulu com Albino Teixeira, com, inclusive, tem várias, né? Tem a Anália Franco, tem a Sheila. Então, nós vemos aí a característica ímpar do médium. Casimiro Cunha, tem muito do Casimiro Cunha. Então, na Lulu. Mas quando a gente começa a ler o livro, e eu tive a oportunidade de reler para fazer essa fala, e realmente o livro me encanta. É um livro encantador, quem não leu faz favor de ler, porque realmente o livro é muito bom. O que chama a atenção? Você vai encontrar uma mensagem, por exemplo, que vai falar do Espiritismo, com o seu Luiz de Oliveira, seguido de uma mensagem de Anália Franco, falando da mesma temática. Depois você vai falando, o Estevão vem, tem muitas mensagens de Estevão, que era um dos guias, né, eu diria que é o guia, pelo menos era o que o Julinho dizia,
a presença constante do Estevão ao seu lado, o Estevão que trazia como símbolo, depois que se assinava, a cruz com raios saindo dela, de luz. Então, tem muitas mensagens de Estevão, e cada uma mais interessante do que a outra. Então, o que chama atenção? Quando eles buscam o tema, por exemplo, estar no mundo. Estevão traz a mensagem, geralmente são mensagens mais longas, e imediatamente eles compilaram, foram buscar nesse acervo mensagens psicografadas pela Lulu com o mesmo tema. Então, como nós sabemos que foi ao longo de 30 anos, isso não foi as mensagens não são contemporâneas umas das outras, possivelmente não são. Isso é um belíssimo trabalho de compilação. Isso é um trabalho de gente que faz com todo aquele esmero, toda aquela delicadeza de entregar, a preocupação de entregar uma obra bem trabalhada, bem burilada para o leitor. Então, isso enche a gente de alegria, de prazer, de ler. E quando nós vamos avançando no livro, nós vamos encontrar mensagem de Bezerra de Menezes. A mensagem de Bezerra, assinalada pelo Julinho, que eu tinha anotado aqui, existe uma mensagem de Dona Hipomeia Braga, e uma mensagem assinalada, e a outra de Bezerra. Uma de Dona Hipomeia, festejando Bezerra, e uma que o Julinho assinala, psicografa do Bezerra. Mas eu, antes de prosseguir, eu queria mostrar uma coisa a vocês. Esse livro me traz figuras muito familiares. Então, quando eu falo de Dona Hipomeia e de seu Luiz de Oliveira, eu queria mostrar a vocês que me acompanha aqui do meu lado, na minha estante, entre outras fotos, inclusive uma de Julinho, a foto de seu Luiz de Oliveira e de Dona Hipomeia. Foram muito caros aos meus pais, muito caro. A minha mãe, seu Luiz e Dona Hipomeia, dirigiram durante muitos anos, sucedendo a seu Jerônimo Ribeiro, o Asilo Deus Cristo Caridade, que ficava lá no bairro do Amarelo, em Cachoeiro, do qual meu pai foi o colaborador, meu pai, meu avô, católicos, na parte de remuneração, de contribuição, e minha mãe dava aula de corte e costura para as meninas de lá. E anos depois, eu visitando um asilo em Niterói, em São Gonçalo, tem a minha atenção voltada para uma pessoa que eu tive um carinho muito grande por ela e me entusiasmei, fiquei ao lado dela no seu leito e ali conversando, eu perguntei: você de onde é, de onde que você vem? E ela me disse que, na verdade, ela, embora fosse de Minas, ela passou a vida em Cachoeiro Itapemirim. E ela diz assim: meu pai foi diretor do Asilo Deus Cristo Caridade. E imediatamente eu digo: então você é a filha de seu Luiz de Oliveira e de Dona Hipomeia? Ela disse: como é que pode? Você sabe? Eu digo: claro, eu passei minha vida ouvindo falar bem do seu Luiz e Dona Hipomeia, no centro espírita frequentado. E a minha avó foi uma das fundadoras. Mamãe fazia a campanha do quilo, mamãe era jovenzinha, fazia a campanha do quilo nesse centro espírita. Então, quando eu releio o livro, desde a primeira vez, né, que eu vejo essas figuras que para mim são tão próximas, o próprio Claudionor Ribeiro, pai do Julinho, que eu conheci tão bem. Então, seu Jerônimo, que a mamãe contava tantas histórias. Mamãe conheceu o seu Jerônimo, ele desencarna em 1926, mamãe é de 1913, então ela com 13 anos, ela disse que ele visitava a casa dela com frequência, e eles iam ao centro espírita, eles frequentavam, e que não tinha quase ninguém. O centro espírita é muito vazio, numa cidade com Cachoeiro, naquela época muito católico. Hoje tem vários centros espíritas, inclusive 2 chamados Jerônimo Ribeiro.
Pois bem, então nós vamos encontrar na mensagem de Bezerra, me chama muita atenção, porque nós não sabemos quando foi escrito, mas foi lá entre 55 e 85. E o Bezerra que ali está, pela mediunidade de Julinho, é exatamente aquele que nós conhecemos posteriormente pela mediunidade, por exemplo, de Divaldo Franco. É o mesmo Bezerra, o Max, lá do jornal O País, defendendo o espiritismo, falando sobre a doutrina espírita. Então, isso é muito interessante. A doçura de Lulu na psicografia dos versos, da poesia de Casimiro Cunha, das trovinhas de Casimiro Cunha, trazendo a aura celeste tão idêntica àquelas que a gente conhece por outras, pelas mãos do Chico Xavier, por exemplo. Então, isso dá legitimidade ao livro. E o livro é de uma atualidade. Há uma parte no livro em que o Marta também é outro vulto que é muito presente no livro, né? Mas quando nós vamos encontrar passagens que falam do mundo de hoje, das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, das enchentes, das intempéries, desses problemas climáticos que nós estamos vivendo. E aí, sempre com a mensagem de otimismo, passa quase que batido por esses temas, assim, na parte mais negativa, mas a parte positiva nos incentiva ao trabalho, nos mostra o nosso compromisso como espírita. Há alguns capítulos dedicados à educação, que me são tão caros, porque eu sou da área de educação também. Então, é uma leitura indispensável, atualíssima. E ainda, como se não fosse só a parte da leitura, como ali estava sendo comemorados os 30 anos de mediunidade de Lulu e de Julinho, nós somos brindados com um desenho feito à mão pelo espírito, por um dos espíritos que o Julinho recebia, que era o Hermann, que era alemão, que vem homenageá-los fazendo uma bela figura, vocês vão ver, não vou dar spoiler, não, vão lá olhar o livro, uma bela figura comemorativa dos 30 anos, com mensagens em alemão. E o Julinho não conhecia alemão. Isso, ele tinha facilidade do desenho e era uma coisa que ele sempre me dizia. Ele disse que um dia, visitando o Chico, encontrou o Chico lendo rimas, estudando rimas. Se você estuda rimas, ele disse, nós temos que ser um bom campo de aviação, um bom campo de pouso para os espíritos. Então, claro que eles usam das nossas faculdades, essas que nós desenvolvemos aqui na Terra, as nossas habilidades. E o Julinho, ele era formado em artes plásticas, embora fosse engenheiro, e músico, né, musicista, pianista maravilhoso. Pois bem, o desenho, a gente percebe ali todo o campo de aviação que o Julinho ofereceu para fazer, porque é realmente muito bonito. E mais interessante é quando, lá mais para o final do livro, eles nos apresentam uma modelagem parafina, onde está aqui a modelagem parafina. Eu tinha separado, mas caiu o papelzinho. Vocês vão ver quando forem folhear o livro, está aqui. Comemorando os 30 anos. A cruz, como é a do Estevão,
os 30 anos, aqui uma mão segurando um lápis e as florezinhas em parafina. E nas conversas com o Julinho, ele me contava como é que fazia, né? Então, tinha todo um aparato no escuro para que, através da sua ectoplasmia, tinha parafina e fosse plasmada. E essa parafina, que era alguma coisa já usada, derretida, isso e aquilo, ela, quando terminava, tinha cheiro. Um perfume belíssimo, maravilhoso de rosas. Então, ainda temos, então, esse brinde. E ainda, para finalizar, tem toda uma pequena biografia de cada um dos espíritos que se manifestam. Então, tem o Guion Ribeiro, tem o Albino Teixeira, tem esses que nós falamos, e até alguns vultos próprios mesmo do interior do Espírito Santo, pessoas ali que eles conheceram e que, para nós, de um modo geral, são desconhecidos. E finalizo o livro com uma belíssima oração do pai do Julinho, o seu Claudionor. E eu sei que foi o espírito foi o seu Claudionor como espírito que deu essas pequenas biografias ao final do livro. Isso me foi contado pelo próprio Julinho. Então, a gente já termina aqui e passa para vocês. De novo aí, o Adelson. Oi, Lúcia. Tivemos um pequeno problema aqui com a internet, mas já voltamos. É sensacional a sua história e também, né, de vermos aí essa belíssima obra, alguns detalhes. Mas uma das obras, um dos capítulos que mais me chamou a atenção, Lúcia, foi quando Estevão nos fala sobre a importância do livro espírita, né? E justamente sobre isso eu quero convidar aqui aqueles que estão nos assistindo para conhecerem um pouco mais o Clube do Livro Espírita, do qual a Federação aqui do Espírito Santo, junto com outras 4 federativas, né, faz parte. Então, eu vou pedir aí que a Brenda nos passe a vinheta do Clube do Livro, antes de passarmos aí as perguntas para você, tá bom? Por favor. O que é o Clube do Livro FES? É um projeto que envolve você, sua casa espírita e a Federação Espírita do Espírito Santo. Todos os meses você receberá um livro espírita de excelente qualidade editorial e coerência doutrinária. Os objetivos do Clube do Livro FES são divulgar a doutrina espírita e formar novos leitores, tornar a leitura um hábito e fortalecer os laços de família, possibilitar a aquisição do livro espírita a um preço acessível e contribuir financeiramente com a casa espírita. São 3 categorias à sua escolha, contemplando toda a família. Adulto, R$ 30,00 mensal, infantil, R$ 25,00 mensal e juvenil, R$ 25,00 bimestral. Além de receber um livro edificante para nutrir a alma, sua mensalidade vai contribuir para a sustentabilidade do movimento espírita capixaba. Saiba mais em www.fees.org.br ou procure sua casa espírita. Torne-se um associado e faça parte deste movimento. Livro Espírita, luz de hoje, amanhã e sempre. Então, esse é o nosso Clube do Livro, em 3 modalidades, o adulto, o juvenil e infantil, para que a gente possa divulgar aí, né, a doutrina espírita na forma que a gente tem aí, que é a mais efetiva, que é o livro espírita. E no capítulo 29 é que Estevão nos fala sobre essa bênção que é o livro espírita. Mas temos aí algumas perguntas já.
A Luísa Teixeira está perguntando aqui, Lúcia, que além de conterrânea, você também é contemporânea de Julinho, né? Como é que foi a experiência de conviver com o Julinho Ela pergunta como médium, né? como Então, médium? eu tive, sim, algumas experiências bem interessantes. No tempo que a Casa Espírita Cristã ainda era uma casa muito pequenininha, muito modesta, lá em Vila Velha, uma noite eu fui com a minha tia, que já estava morando lá. Ela disse: Lúcia, vamos a uma reunião lá na nossa casa espírita. Mas eu, chegando de Niterói, vendo meus primos, conversando e tal, não fiquei muito assim, envolvida, não. Eu estava muito mais, muito novinha também, é, ali, né? Aquela conversa com os primos, aí vamos. Perguntei muita coisa. Quando eu cheguei lá, ué, mas é com o Julinho de braço aberto para mim. Meu Deus do céu, é com o Julinho, a reunião, tá? Mas não era uma reunião pública, foi uma reunião privativa. E ali era um grupo pequeno, não era muita gente, não. Eu estou dizendo que eu era muito novinha, mas eu já era espírita, já, quer dizer, espírita eu sempre fui, mas já frequentava, não foi já mais adiante. Mas o fato é que eu não sabia que o Julinho estaria lá. Esse aqui é o fato. Eu fiquei uma surpresa. E aí disseram: não, olha, é uma reunião mais séria, você vai participar e precisa de toda a concentração, disso e daquilo. Eu digo: então tá bom, tá certo. Eu já frequentava. E aí me deram um papel, passou pela gente um papel grande, uma cartolina grande, para que a gente escrevesse o nome. Eu escrevi meu nome, assinei lá atrás, todo mundo assinou, e eu fiquei ali, né? Digo, o que será que vem? Aí apagaram as luzes, mas apagaram todas as luzes, mas não tinha um buraquinho para entrar um fiapo de luz. E aí a gente começou a ouvir barulhinho. Eu sabia, eu digo, é lápis, isso aí é lápis no papel, é lápis no papel. Foi. Quando acenderam a luz, o Julinho tinha feito uma pictografia do pai de uma pessoa que estava presente ali, em total escuridão, e ele trabalhou com crayon. Aquilo para mim foi assim definitivo, porque eu falei: meu Deus, como é que pode, nos mínimos detalhes, a figura, o olhar, a expressão? Eu disse: meu pai. A pessoa ficou muito emocionada, é meu pai, em total escuridão. E claro que nas nossas conversas ele me contava muitas coisas interessantes. Ele contou, por exemplo, que um dia, depois de uma longa noite que varou madrugada fazendo psicografia das pessoas que buscavam ali a casa espírita, quando Julinho era pianista, quando ele chega em casa, que ele disse que estava muito cansado e que, para poder relaxar, ele sentou-se assim, muito rapidamente no piano para tocar uma música que acalmasse, e que ele viu no verniz do piano, no reflexo do piano, ele viu um vulto. Era o Sérgio Bittencourt, uma pessoa, um artista consagrado, conhecido, que tinha feito aquela música, era o filho do Jacó do Bandolim, que tinha feito aquela música Naquela Mesa Está Faltando Um, ele. E aí ele pediu ao Julinho que não fechasse o piano, que ele queria colocar uma outra letra naquela música, naquela mesa está faltando um, está faltando ele, e que talvez eu esteja omitindo algum detalhe, mas pelo que eu me lembro foi isso, e que ele sentou, ia tocando, e o Sérgio Bittencourt do lado dele, materializado. Ele estava de tal forma materializado que ele viu no verniz do espelho.
sentou do lado dele, e aí ele fez a letra da música. Então, esse, para mim, foi assim. Agora, fora isso, claro, né, a psicografia sempre. Posso até contar isso para vocês. Como ele chegou a ficar na minha casa algum tempo, assim, ia e voltava, às vezes passava 2 semanas, e para fazer a tese. O pessoal em Niterói dizia assim: Lúcia, facilita isso, faz para ele. Eu digo, ele não merece ser uma coisa tão indigna. Ele vai fazer a tese dele. E ele fez a tese dele, ele defendeu com a banca certa, com a banca segura, uma banca muito bem formada, na UF, com doutores, e foi lá, já estava andando de muletinha, né? Com a sua tese, apresentou, foi aprovado, muitíssimo bem aprovado. Ele trabalhou representações sociais, um tema difícil, não foi nada ligado à doutrina espírita. Foi muito interessante, e eu faço questão de contar isso, porque eu fui um pouco dura com ele. Então, as pessoas diziam, facilita, facilita, deixa ele vir fazer palestra, deixa ele fazer isso. Eu digo, olha, isso é questão dele. Agora, eu não queria que ele... Eu disse para ele, não conta para as pessoas que você está em Niterói, porque senão você não vai terminar nunca. E foi o que aconteceu. Ele não contava, aí vinha, trabalhávamos sempre, né? Trabalhava muito, fiz um escritório para ele em casa, e eu dizia, eu não, aqui você não, claro que você é médium. Então, às vezes, na hora do Evangelho no Lar, ele dizia assim, os Moisés estão sentados ali na sala. Né? Eu achava muito interessante. Ou então, por exemplo, eu gosto de contar caso. Um dia, no Evangelho do Lar, ele disse assim, tem um rapaz aqui, eu estou perguntando para ele se ele quer se manifestar, ele disse que não. O nome dele é Ricardo, ele diz que tem 17 anos e que desencarnou há 3 meses e que a família dele mora aqui e que ele veio atraído pela luz, que ele quer ficar. Eu falei, será? Aí, no dia seguinte, eu fui procurar no condomínio para saber, eu morava no condomínio, e realmente, há 3 meses atrás, um rapaz chamado Ricardo havia desencarnado e foi lá em casa, atraído pela luz, pelo Evangelho do Lar. Estava ali e foi atendido, né? Depois o Julinho disse, ele foi atendido, mas ele não queria se manifestar. Depois eu contei para a mãe, para o pai, ele disse, pode contar. Eles ficaram muito emocionados e tal. Eu digo, ele está bem, ele está bem. E são muitas as histórias, né? Outra história muito interessante, mas também aí já contada por ele. Naquele livro, Jovens no Além, um dos rapazes da família Batistuta, Alexandre Batistuta, um dos rapazes, a família não queria de jeito nenhum, eram 6 ou 7, e que ele já tinha feito toda a manifestação dele e tal, mas o Julinho tinha que pedir permissão à família. E a família disse que não, de jeito nenhum. Eles tinham vindo de Ipatinga, tinha pouco tempo que estavam ali morando em Vila Velha ou em Vitória, não sei. E o rapaz se manifestou. Isso aí, não sei se todo mundo conhece essa história, porque eu não vi registrado em lugar nenhum. Ele me contou isso. E aí ele disse, eu estava, e o rapaz se apresentando na minha frente, e a família dizendo, não, a gente não autoriza, não autoriza. E aí ele disse, meu Deus, eles já estão indo embora, porque eles são muito católicos, eles não acreditam. Tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. E aí o Julinho disse assim, mas olha, eu estou sentindo aqui a presença dele e tal. Não, a gente não acredita nisso, não, isso daí não é verdade. O tio dele já deve ter conversado com você, porque o tio dele te conhece. E aí o Julinho disse que o rapaz, eles já estavam saindo pelo corredor da casa espírita, já virando, quando o rapaz disse assim, pergunta por Rosane. Aí o Julinho disse, me desculpe, mas olha, o rapaz está aqui e ele está perguntando sobre como é que está a Rosane. Aí disse que a mãe parou, voltou e disse, como?
se ele quer saber como é que está a Rosane. E aí a mãe começou a chorar e disse: Rosane foi uma moça que gostava dele, mas nunca se declarou, nunca disse isso para ninguém. E que quando ele desencarnou, ela foi lá em casa chorando muito e dizendo desse amor que ela nunca revelou, que ninguém sabia. Só o rapaz sabia e a mãe. Então, isso mostra mesmo, né, essa mediunidade fantástica. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. E uma outra questão que muitos, até o Rafael, ele está falando aí, e a gente percebe, Lúcia, é que tanto na obra, né, desse mês, do Seara de Esperança, quanto no Jornada de Amor, a gente tem aí a sintonia perfeita, né, entre a tia Lulu e o Julinho. Enquanto ele psicografa uma poesia, um poema, ela psicografa no seguinte, como você mesma mencionou, né, com vamos falar assim, uma sintonia muito grande, não só de temas, mas também, né, de espíritos que estão ali naquele trabalho. Queria que você falasse um pouquinho, né, como é que pode ser, essa sintonia pode ser explicada? Fora o fato deles terem muita afinidade entre si, morarem um do lado do outro, muito próximos, frequentarem, né? A história de Lulu era católica e estava sempre muito doente, tinha asma, e aí ela foi assistida espiritualmente, a outra irmã, a Cissa, já era da juventude, tinha fundado a juventude, ela foi atendida espiritualmente por seu Jerônimo, o tratamento espiritual. E aí, então, é que ela vai para o grupo espírita e lá já encontra, né? Eles já eram vizinhos, então já está junto com o Julinho. O Julinho vai porque a Cissa pediu para fazer bolo para a juventude. E aí ele vai fazer o bolo e nunca mais saiu de lá, né? Graças a Deus que ele tinha essas habilidades aí culinárias. Pois bem, eu acredito, né? Ele me contou isso também. Ele disse que ficou nervoso, porque ele tinha consciência, e ele disse: eu estou psicografando uma coisa que não tem rima, que não tem lógica, isso está tudo truncado. Ele disse que ficou assim, muito apreensivo, mas, por outro lado, confiante. Ele disse: tantos anos, né, que ele estava numa ponta da mesa, Lulu estava na outra. Ele me contou em detalhes isso. Então, ele disse que quando foi... Então, agora vamos ler. Então, quando ele começou, a Lulu imediatamente disse: espera aí que eu vou ler também. E aí foi intuída, claro, né? Então, um li, outro li, um li, outro li, um li, outro li. A explicação que ele nos deu, e que a gente acredita que seja, primeiro, né, que o perispírito dos dois, expandido, estava junto com o espírito que estava ditando. Se eu não estou enganada, era um poema do Castro Alves. Posso estar, mas eu acho que era do Castro Alves. Então, era um longo poema, um poema do Castro Alves. E aí, veja, fisicamente eles eram muito sintonizados, mas naquele momento tratou-se do perispírito, da expansão do perispírito deles, e que estavam ambos sob a mesma sintonia espiritual com aquele que estava se comunicando. E foi uma prova assim, irrefutável da presença do espírito para fazer isso, né? Num lugar como eu acho que foi no antigo ZERJ, não foi no CERJ, não. Isso, foi no ZERJ. Muito bom. E aí, acho que vamos para a última pergunta, porque passa tão rápido, né? Mas as pessoas que tiverem suas curiosidades podem estar lendo o livro, e é justamente sobre o livro que a Brenda nos faz uma pergunta. A Brenda Silva fala o seguinte, sem dar spoiler, Lúcia, porque o pessoal recebeu o livro esse mês, ainda está lendo. Qual foi a maior lição que você aprendeu com o livro? É todo o consolo que a doutrina nos dá. Eu acho que de tudo que fica, você sai reconfortado. E eu esqueci de dizer, que era uma das coisas também que chama muita atenção, que eles recorrem não é epígrafe, no final de cada capítulo, traz uma mensagenzinha tirada do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele é todo extremamente consolador. É uma leitura que consola, que anima, que levanta. Muito bom.
Sensacional. Lúcia, nós agradecemos imensamente a sua participação. Olha, acho que daria para a gente ficar aqui 1h30 conversando, viu? Porque é tão interessante os casos. E olha que, assim, a gente olha na literatura, em alguns casos, quando o Julinho foi conversar com o Chico, ele mandou uma carta para Chico antes, né? E a carta ficou perdida, e que Chico, né? Então, e que Chico mencionou que essa carta iria ser achada, que o carteiro ia achar atrás de um móvel. Muito interessante, né? Mas são tantos casos envolvendo o Julinho, nós te agradecemos por ser, de certa forma, né, um registro muito fiel, porque você conheceu não só como médium, mas como ser humano, como pessoa também. Nós agradecemos imensamente, tá, Lúcia? E deixamos aí o convite para que você possa voltar outras vezes para contar essas histórias do Julinho aí, tá bom? Agora eu vou pedir... E dou o meu abraço para todos. Muito bom. E convidamos vocês todos para a obra do mês de setembro. Setembro nós temos aí, né, o mês que faz alusão à questão da prevenção do suicídio. E a obra não poderia ser diferente, né? Onde o nosso irmão Iraci de Oliveira vai nos falar sobre a questão da lei de amor e o sobrevivente do suicídio. Uma obra que, com certeza, falará aos nossos corações, nos trazendo aí importantes alertas sobre essa problemática que é cada vez mais crescente, mas que o Espiritismo traz aí uma luz muito grande para que seja prevenida. Então, convidamos todos para no dia 27 de setembro estarmos juntos, falando com o autor sobre essa importante obra. E mais uma vez, Lúcia, muito obrigado, gratidão, boa noite, fique com Deus. Vocês também.